E parece mesmo que todo esse esquema que você acabou de descrever se parece muito com o esquema de pirâmide, não é? Bom, sim, um esquema Ponzi precisa continuar rodando, porque você depende de novos participantes entrando nele. No fundo, não existe nada de real ali. É só aparência. Você finge, afirma que aquilo vai dar lucro, mas paga dividendos e ganhos de capital altíssimos para os investidores, como se estivesse realmente ganhando muito dinheiro. Agora, de onde vem esse dinheiro para pagar os investidores, se não há lucro de verdade sendo gerado? Você continua inflando o esquema Ponzi e torce para que novos investidores apareçam. Como dizia Peter Barnum, nasce um otário a cada minuto. E usa o dinheiro desses novos para pagar os altos dividendos dos primeiros investidores. E assim o esquema continua. Mas no fim das contas, as dívidas nominais com os depositantes ou com os participantes do esquema, ficam tão altas que não entra mais dinheiro de novos investidores e todo o esquema desaba. Pois é, a economia hoje está assim. O setor imobiliário, o setor bancário e as empresas de capital aberto pegaram empréstimos para pagar os juros que estão vencendo e também pegaram dinheiro emprestado para comprar imóveis ou ações. E como é que eles vão conseguir pagar os bancos se os preços das ações estão caindo e os dividendos e os aluguéis estão sendo pressionados pelos custos mais altos do setor imobiliário? Não só os custos das hipotecas, mas também o aumento dos custos de seguro. Not only mortgage costs, but the rising insurance costs. The banks can't afford to let them. Bem, os bancos não podem se dar ao luxo de deixar que eles deem calote. Então os bancos disseram: a gente empresta o dinheiro para vocês pagarem e depois empresta mais e mais ainda. E assim eles continuam emprestando cada vez mais dinheiro. Com isso, os preços dos imóveis e das ações sobem. E os bancos dizem: olha, nosso colateral vale a pena. Estamos fazendo empréstimos sólidos, garantidos por imóveis que já existem e por ações. E veja, tudo está subindo. Então não temos patrimônio negativo. Só que toda essa alta no valor dos ativos, que sustenta as dívidas deles, é toda financiada por endividamento. E os tomadores podem chegar no banco e dizer: empresta mais dinheiro para eu pagar os juros e o serviço da dívida que eu já devo. Bom, então o que vai acontecer é que eles vão dar calote. O banco vai dizer: a gente não pode te emprestar dinheiro porque você não tem perspectiva de pagar. Pois é, essa é exatamente a situação em que estamos hoje. Agora, com as taxas de juros, os financiamentos de 30 anos, como eu disse, estão acima de 5%. O mercado de títulos, os papéis do Tesouro, também estão acima de 5%. Então, as taxas de hipoteca estão chegando perto de 7%. E com os juros nesse nível, é quase impossível, tanto para novos compradores quanto para quem quer vender, conseguir fechar negócio. Suponha que você precise se mudar, ou que não consiga mais bancar a casa. Aí você coloca o imóvel à venda para pagar o que deve ao banco, e com sorte, ainda sair com algum ganho de capital. Mas de repente, os proprietários, e dá para dizer o mesmo dos acionistas, estão percebendo o seguinte: não existe mais mercado imobiliário pelos preços que eu paguei há poucos anos. Eu comprei financiado, e o custo mensal da minha casa era baixo porque eu tinha uma hipoteca com juros baixos. Só que agora, os novos compradores vão ter que pegar um financiamento com juros bem mais altos. E o custo de manter essa dívida, mês após mês, está além do que eles conseguem pagar porque os salários não estão subindo. A economia não está crescendo, está encolhendo, o clima está piorando, os riscos aumentaram, o custo do seguro residencial está subindo e os impostos locais também. Então os juros altos estão ameaçando uma nova queda no mercado imobiliário. Desta vez não é por fraude bancária. É simplesmente porque a economia está sufocada em dívidas. Você mencionou que o Departamento do Tesouro vai precisar pegar mais dinheiro emprestado. Pois é. Recentemente, o Tesouro anunciou que vai ter que se endividar mais do que o previsto.
E essa declaração acabou reforçando o medo de que a situação fiscal em Washington esteja se deteriorando rapidamente. E de fato está. Acho que agora isso ficou bem claro para todo mundo. Mas o risco de emprestar para um governo que já vem acumulando déficits enormes ano após ano e com juros subindo, significa que investidores do mundo todo vão começar a exigir retornos cada vez maiores. Eles vão querer rendimentos mais altos. Então, o quão grave é o aumento da dívida nacional dos Estados Unidos nesse processo de empurrar os custos de empréstimo para cima em toda a economia americana? Esse medo de que o governo não consiga pagar porque está com déficit orçamentário é pura bobagem econômica. Essa é a falácia, achar que o balanço do governo funciona como de uma família. O governo não é uma família. Se de repente você precisa gastar mais do que ganha, não dá para ir ao supermercado, encher o carrinho e dizer para o caixa: olha, eu não tenho dinheiro para pagar agora. Deixa eu te escrever um vale, e você pode tentar repassar esse vale para quem fornece as verduras. Você perde dinheiro. Isso é absurdo. O governo, ao contrário, pode sempre emitir o dinheiro. E quando eu digo que o governo pode emitir o dinheiro, quero dizer que o Banco Central pode fazer isso. O Federal Reserve pode simplesmente criar dinheiro eletrônico no seu próprio balanço, e o governo basicamente passa a operar com déficit. O Fed dá um crédito eletrônico no seu balanço e acaba ficando com uma parte cada vez maior da dívida federal que foi gerada. Então, no fim das contas, o governo deve a si mesmo. Ele não precisa pegar esse dinheiro emprestado no mercado, porque o Federal Reserve pode criá-lo livremente. O custo é só a eletricidade para manter os computadores ligados. Existe, portanto, essa aparência de que o sistema financeiro faz parte da economia real, como se fosse o orçamento de uma família. Isso faz parte da economia de fachada que os economistas aprendem na faculdade. E é por isso que os economistas não são as pessoas que administram a maioria desses fundos de investimento e fundos do mercado de ações. Quem faz isso são pessoas que ficaram livres dessa formação econômica tradicional. Elas vão para escolas de negócios e aprendem como alavancar dívidas, como economizar em impostos e até como se tornar isentas de impostos. Mas isso é simplesmente absurdo. Então, a resposta do Federal Reserve em 2008, além de financiar a dívida do governo imprimindo dinheiro eletrônico, foi emprestar, como eu disse, para os bancos, com juros de até 0,1%. Mas, ao mesmo tempo, pagaram para os bancos algo em torno de 2%, não lembro a taxa exata, sobre os depósitos. Então, os bancos podiam pegar dinheiro emprestado pagando menos de 1% de juros, simplesmente pegar esse dinheiro, deixar depositado no Federal Reserve e ganhar dinheiro de graça. Isso foi uma lei especial administrada pelo governo Obama. Ele disse algo como: eu preciso recompensar meus doadores de campanha com um almoço grátis e uma forma fácil de ganhar bilhões de dólares. E foi isso que fizeram. Deram dinheiro de graça para eles pegarem emprestado, deixarem aplicado no Fed, só deixar lá parado, e assim eles ganhariam o suficiente para sair do buraco causado pela fraude financeira. E se eles não quebrassem, o governo não precisaria processar nenhum dos criminosos que comandaram a fraude das hipotecas. Quer dizer, isso foi uma verdadeira farsa do governo Obama. Então, em vez de deixar os bancos e seus depositantes perderem dinheiro, ele basicamente disse: bom, a gente pode encher toda a economia de dívidas para gerar lucro, criar trilhões de dólares para os acionistas e para os detentores de títulos e sacrificar a economia. Mas afinal, quem eu represento? Quem o Partido Democrata representa? Meus doadores de campanha, é claro. E foi isso que ele fez. O resultado foi, como eu disse, um enorme boom no mercado de títulos, mas uma economia em formato de K. Os setores financeiro e imobiliário e a riqueza do 1 a 10% mais ricos da população dispararam.
O resto da economia foi sendo cada vez mais apertado, porque precisava pagar juros sobre uma quantidade crescente de dívidas. Hipoteca, cartão de crédito, empréstimo estudantil, financiamento de carro. Todo esse serviço da dívida foi sufocando a capacidade econômica do restante da população. E o resultado é que o mercado consumidor nos Estados Unidos realmente não tem se expandido. E um dos efeitos disso é que no ano passado, em 2025, metade de todo o aumento nos gastos dos consumidores veio dos 10% mais ricos da população. Em outras palavras, os bilionários estavam comprando bolsas de luxo, muitas roupas italianas, como no século XVIII. Estavam comprando aplicações de botox, cirurgias faciais, isso é muito popular. Os gastos com luxo subiram bastante, mas não os gastos com necessidades básicas, como alimentos, transporte, gasolina e óleo. Então, essa economia em formato de K é resultado de administrar o país de um jeito que aumenta a riqueza do setor financeiro, de seguros e de imóveis, o chamado setor FIRE, às custas da economia como um todo. Isso é o que se chama de engenharia financeira, não engenharia industrial. E foi justamente isso que, de certa forma, sustentou toda a recuperação depois de 2008. Mas isso deixou a economia muito alavancada em dívidas. E isso significa que ela tem pouquíssimo espaço para começar a subir os juros de novo, especialmente até níveis que causem estresse, e ainda mais se a quebra no comércio internacional de petróleo fizer as empresas pararem a produção, porque não conseguem combustível para manter o processo produtivo. Segundo o Wall Street Journal, os fazendeiros já estão reduzindo o plantio nesta temporada, porque não conseguem pagar o fertilizante, que é feito de gás natural. O preço disparou porque os Estados Unidos estão exportando tudo para substituir o gás russo na Europa e na Ásia. Eles não conseguem pagar a gasolina para fazer os tratores funcionarem. Não conseguem comprar os tratores. O preço dos tratores disparou porque as grandes fabricantes, empresas americanas, transferiram boa parte da produção para a Europa. E do que se faz um trator? De aço e alumínio. E o Trump impôs tarifas altíssimas de 50% sobre o aço e o alumínio usados nesses tratores importados que os fazendeiros precisam. O preço dos tratores novos subiu muito, e o dos usados também, porque os agricultores tentam escapar de pagar esses valores absurdos. As tarifas do Trump também tiveram um papel importante em quebrar a economia dos Estados Unidos. Tudo porque ele dizia que se conseguisse arrecadar dinheiro com tarifas e fizesse os trabalhadores, os fazendeiros e a indústria pagarem, aí sim poderia cortar impostos para os mais ricos, o 1% mais rico, o grupo de bilionários que é a base dele. Então o Trump ele amarrou a economia num nó ainda mais apertado do que o Obama fez. Esse é o problema que a gente está enfrentando hoje. As empresas nem estão conseguindo o petróleo necessário para fazer os plásticos que dependem do NAFTA. Elas estão preocupadas com quem vai ficar com as sacolas plásticas, aquelas que a gente usa para embalar tanta coisa e para embrulhar os alimentos nos supermercados. Sabe, a construção civil vai ser prejudicada. Tem todo tipo de fluido e derivados de petróleo, o óleo que você precisa para os carros, para os lubrificantes, sendo reduzido. Vai haver uma quebra na cadeia de pagamentos, e isso significa que as empresas vão ter que diminuir a produção. E isso, por sua vez, quer dizer menos empregos. Isso significa desemprego, o que vai aumentar os déficits aqui e em outros países e causar uma economia ainda mais desequilibrada que já está sendo esmagada pelo peso das dívidas. Porque quando você está desempregado, ou quando o custo de vida sobe, como é que você vai pagar as dívidas que tem? E não é só se você for uma pessoa física, mas também se for uma empresa. Se a empresa está reduzindo a produção, como vai pagar as dívidas que estão vencendo? Se for uma incorporadora, o custo de aquecer as casas, o custo da eletricidade, tudo isso está subindo muito. Como é que vai pagar? Está se formando uma bagunça completa.
E mesmo assim, a bolsa de valores continua subindo. Antes de a gente falar sobre o mercado de ações, porque eu sei que muitos dos nossos espectadores têm dúvidas sobre o fato de a bolsa estar indo bem, enquanto o resto da economia enfraquece, eu queria focar rapidamente no mercado de títulos, já que esse tem sido o centro das atenções nas últimas semanas. A gente viu uma venda generalizada e os rendimentos dos títulos subiram, como você mencionou no começo da entrevista. Como as condições do mercado de títulos de hoje se comparam com períodos passados, como a crise inflacionária dos anos 70, o início dos anos 80 ou até o sistema financeiro depois de 2008? Se você tivesse que comparar e destacar as diferenças e semelhanças e o que torna o momento atual diferente, o que mais chamaria sua atenção? Boa pergunta. Como eu já mencionei, a crise de inflação dos anos 70 foi causada pela Guerra do Vietnã, a chamada economia de armas e manteiga. Os gastos militares dos Estados Unidos no exterior representavam todo o déficit do balanço de pagamentos do país. Isso absorvia uma quantidade enorme de investimento de capital e de empregos. Então, o nível de emprego estava alto. A Guerra do Vietnã e os anos 70 foram a era de ouro do trabalho americano. Foi quando os salários e o padrão de vida dos trabalhadores subiram. E o Volcker disse: "Eu represento a classe bancária. O trabalho é o nosso inimigo, como sempre foi o inimigo dos banqueiros." No século XIX e no começo do século XX, eles acreditavam que, quanto mais baixos fossem os salários, mais dinheiro poderia ser extraído como lucro para pagar dividendos e financiar programas de recompra de ações. E a minha base, essencialmente, são os banqueiros. E o inimigo é o trabalho, é o trabalhador. Então eu vou provocar uma depressão. Isso vai ensinar os trabalhadores a não tentarem, vai quebrar o movimento de sindicalização. Isso significa que não vai haver empregos e as empresas, o trabalho vai ficar desesperado para conseguir serviço e os trabalhadores vão aceitar salários mais baixos. E é isso que a gente quer. Salários mais baixos significam lucros mais altos. Lucros mais altos significam mais investimento em empréstimos bancários para minha base. Mas hoje, a gente não tem o que ele chamava de uma economia superaquecida, com emprego demais. O que a gente tem é o desemprego aumentando. A gente tem subemprego acontecendo. Não estamos vendo inflação de salários. O que estamos vendo é os salários sendo apertados cada vez mais. E é isso que está levando os trabalhadores a se endividarem no cartão de crédito e até darem calote. Eles estão sendo pressionados porque agora precisam pagar as enormes dívidas estudantis que assumiram. E em todas as outras formas de dívida, hipoteca, financiamento de carro, as taxas de inadimplência estão subindo. Então é uma situação completamente diferente dos anos 70. Mesmo assim, a retórica e a espécie de economia de fachada que o mercado de ações, o mercado de títulos e a mídia promovem continuam as mesmas, sem perceber que agora estamos num beco muito mais apertado do que estávamos naquela época. Nos anos 70, o governo ainda podia dizer: tudo bem, vamos reduzir os gastos militares, equilibrar o orçamento, cortar impostos e fazer os ajustes necessários. Hoje não dá mais para cortar impostos além do que o Trump já fez, sem que isso provoque uma revolução política aqui dentro.